Olá, tudo bem? Você não sabe o quanto eu fico feliz cada vez que eu lhe vejo novamente em nosso canal. Pois bem, hoje nós vamos estar trazendo mais uma plantinha fantástica. Na verdade, esta nano plantinha, esta nano adênio, esta nano rosa do deserto. Você já ouviu falar nessa categoria de nano, dessas plantas pequenininhas, dessas rosas do deserto, minúsculas, pode-se dizer assim? Pois bem, se esse assunto lhe interessa, se você gosta desse tipo de planta, eu lhe convido a ficar no nosso canal e assistir ao nosso vídeo na íntegra. Assim você vai saber tudo sobre essas plantinhas maravilhosas. Neste caso, nós vamos estar falando sobre a KHZ DHA, uma plantinha fantástica que eu tenho certeza que vai conquistar o seu coração. Muito bem, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Caso não seja inscrito, se inscreva e, se possível, nos ajude como? Divulgando este vídeo nas suas redes sociais, indicando a um amigo ou mandando simplesmente o link para ele ou, quem sabe, publicando nos seus grupos de WhatsApp que permitem esse tipo de postagem, é claro. Pois bem, mas chega de lero-lero e vamos ao que interessa, que são as nossas KHZ DHA. Venha comigo. Muito bem, já passou nossa vinheta, que é rapidinha, 15 segundos, e aqui estamos nós de volta. Bom, como eu falei, ajude ao nosso canal, deixe o seu like, deixe um comentário, né? Torne-se membro de nosso canal. Todas essas ações ajudam o nosso canal a crescer e dessa forma trazer mais conteúdos para vocês. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre essa plantinha maravilhosa, que são as KHZ DHA. Ah, Mauri, mas que planta é essa? Que sigla é essa? Um bocado de letras, um negócio complicado. Pois é. Mas na verdade é bem simples e você vai concordar comigo ao final do vídeo. KHZ nada mais é do que a abreviatura, o encurtamento do nome da província aonde essas plantinhas foram desenvolvidas. KHZ significa Calrinzon. E DHA nós já aprendemos que significa Dorset Horn Adênio, que é em alusão ao chifre daquele carneiro, aquele chifre, não é, aspiralado. Então essas plantas têm essa característica, essas folhinhas enroladas. Normalmente quem está começando, ou até mesmo algumas pessoas que não são tão experientes, acham que quando nós falamos de DHA, nós estamos falando apenas das medusas, quando na verdade não é bem assim. DHA é uma característica que está presente em várias outras espécies ou subespécies ou variedades, como você queira, de rosas do deserto. Então a medusa é apenas uma dessas plantinhas que apresentam essa característica. Você sabia disso? Pois é. Bom, vamos lá. Nós temos algumas classificações para as rosas do deserto. Nós temos plantas que são grandes, podemos citar as arábicas, as Giant Japan, podemos citar as Thai Socotrano. Bom, são plantas grandes. Nós poderíamos também classificar as obeso, né, no ranking dessas plantas grandes, porque quando se tornam adultas, ou a depender de sua idade, 15, 20 anos, se não sofreram podas ou rebaixamento de copa, vai se tornar uma planta realmente grande. Porém, existem outras categorias que são menores para pessoas que têm um espaço reduzido em casa, moram em apartamento, ou às vezes não têm um quintal que pegue muito sol, não daria para ter tantas plantas maiores ou grandes. Então essas plantas são chamadas ou foram chamadas de mini. Mini, o nome já fala, que é mini, que é uma redução, é uma planta pequena. E menor do que a mini, existem as plantas que nós chamamos de nano. São ainda menores do que as minis. Para que você entenda isso, eu trouxe aqui algumas plantinhas, trouxe duas plantinhas. Eu trouxe uma medusa, que está aqui, e trouxe uma mini, que está aqui. E eu vou botar uma KHZ DHA, que é uma nano, no meio delas. Pronto, vou botar a maior que eu tenho aqui, a maior KHZ DHA. Nós podemos notar que essas plantas têm tamanhos diferentes.
porém têm a mesma idade. Essas 3 plantinhas têm por volta de 8 meses, isso mesmo. Então você veja que a medusa e a mini são plantas menores. Se eu tivesse aqui um obeso, com certeza ela estaria mais ou menos desse tamanho, tá? Sem fazer poda. Se eu fizer poda, eu vou controlando esse tamanho. Mas se ela não tivesse sido feita a poda, com certeza ela estaria mais ou menos desse tamanho, o que dá para você perceber que é uma diferença bem grande. Bom, essas são as denominadas de minis, rosas menores, e aqui dá para ver a nano, que é muito menor do que as minis. Pois é, você já conhecia essas plantinhas, essas nano rosas do deserto? Não conhecia? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Pois bem, mas não é sobre essas plantinhas minis que nós vamos estar falando hoje. Eu trouxe apenas para que você entenda, para ilustrar ou para que você compreenda o quanto as nossas nano são pequenas. Para que vocês tenham uma ideia, como eu falei anteriormente, essas 3 plantinhas daqui têm por volta de 8 meses. E essa outra amiguinha daqui tem 2 anos. Ela foi semeada, sabe quando? No dia 12/8/2020. Está aqui registrado em nossa plaquinha. E veja o tamanho desta planta. Ora, ela está mais desenvolvida do que as outras, porque tem um número de galhos maior, dá para ver que a estrutura de copa dela é mais bem formada. Mas você veja que ela não cresceu tanto mais do que as suas irmãzinhas ou priminhas que estão aqui do lado. E isso é uma característica inerente desta variedade de DHA. São plantas que têm o seu crescimento extremamente vagaroso. É uma planta que vai florir só mais para frente. Eu creio que depois de uns 2 anos e meio, 3 anos, quiçá até, ou quem sabe, até mais do que isso. Bom, eu não sei precisar porque essas são as primeiras plantinhas que nós estamos cultivando desta variedade. Mas, como vocês sabem, a gente está acompanhando mês a mês e quando ela florir, todos vocês vão saber e tenho certeza que nós vamos festejar demais. Ao longo dessa série, nós sempre tentamos colocar em cada episódio ou em cada temporada, nas nossas plantinhas, algumas informações que lhes sejam úteis, né, no seu cultivo, no seu tratar de suas plantas, no seu manejo, para que tenha algo a mais, uma pitadinha a mais. O que nós vamos fazer com essas pequenas? Nós vamos transplantar para vasos maiores. Elas estão em pote 9, né, até porque é muito pequena, e nós vamos colocar em pote 15. Ah, Maurício, vai aumentar o seu desenvolvimento, vai fazer que ela cresça mais. Na realidade, eu não creio. E eu vou lhe dizer o porquê. Porque sempre que nós falamos de transplante, ou quando transplantar, ou por que transplantar, nós sempre tocamos em uma tecla que é muito importante, que é o sistema radicular que lhe dá avisos, ou seja, começa a sair pelo fundo. Nós podemos notar que no fundo deste vaso não há nenhuma raiz, você não consegue ver nenhuma raiz. O que significa que este pote ainda comporta perfeitamente esta planta. Então, ela não está apertada neste pote. Dá para ver aqui também no seu sistema radicular, ou dá para ver aqui no substrato, que não tem muitas raízes na beirada do substrato. E que o substrato está saudável, né? A sua sanidade está perfeita. Por quê? Não há cochonilha, não há nada, nenhum patógeno nesta plantinha. Bom, muito bem, gente. A gente grava aqui muito cedinho e o sol acabou de nascer, entrou um pouco de luz aqui no nosso raio de ação na câmera, mas nós já ajeitamos e voltamos. Bom, como eu falei para vocês, nós estamos transplantando as nossas KHZ-DHA. Eu vou repetir o processo, porque possa ser que não tenha ficado bom no primeiro transplante, e aí nós vamos fazer então outros transplantes para que fique tudo tranquilo ou a contento. Então a primeira coisa que nós vamos fazer em nosso transplante, retirar a plaquinha, colocar no pote novo, assim nós vamos saber sempre que planta que está no pote. Pode parecer um detalhe besta, na verdade, mas acredite, não é. Uma das maiores dúvidas que as pessoas têm nos grupos de WhatsApp que eu participo é exatamente por não saber qual o ID da flor, porque perdeu a plaquinha, ou não saber que variedade ou que espécie de planta
ele tem naquele pote também, porque perdeu a sua plaquinha. Muito bem, então como vamos fazer o transplante? Vamos retirar o torrão que está com a nossa plantinha, já foi retirado daqui. Nós vamos sempre fazer uma vistoria em seu substrato para ver se existe algum tipo de praga, como por exemplo cochonilha de raiz. Nossa plantinha está íntegra, não tem nenhum tipo de praga. E simplesmente como é que será feito esse transplante? Vou pegar esse torrão e vou colocar no novo vaso, como eu fiz aqui. Simples assim. Mas a maioria é só isso? Sim, é só isso. Nós temos a mania de querer algo muito complexo, sabe? E algumas das intervenções que nós fazemos com as nossas rosas do deserto são de fato extremamente simples, não há por que complicar. Então é só fazer o que eu mostrei aqui para vocês, tá? Só trazer a plantinha para esse substrato novo e está tudo tranquilo. Pronto, mais uma plantinha que foi transplantada. Simples assim. Plantinha em casa nova. Ficou com alguma dúvida? Não prestou atenção? Vamos fazer em outra. Vou botar ela aqui do lado. Vou trazer aqui um pote, nesse caso é o nosso pote 15. Vou pegar a nossa plantinha, vou tirar a plaquinha, vou colocar no pote novo. Tá aqui no pote novo. Vou apertar um pouco o meu vaso, vou virar ele de cabeça para baixo, vou apertar aqui o fundo um pouco para que o torrão saia inteiro. O torrão saiu inteiro. Vou fazer uma vistoria, vou averiguar como está o substrato de minha plantinha para procurar algum patógeno, como cochonilha de raiz, ou quem sabe um indício de raiz com podridão. Neste caso aqui, nós não temos, a planta está toda íntegra com a sua com a sua sanidade perfeita. O que é que eu vou fazer com essa plantinha, Mauri? Simplesmente vou colocar no seu potinho 9. Deixa eu colocar um pouquinho de substrato aqui para dentro desse buraquinho aqui que nós já fizemos, né? Previamente nós fizemos já colocamos o substrato aqui no nosso vaso, já preparamos ele para estar recebendo nossa plantinha. Pronto, coloquei a plantinha no lugar, pronto, acabou, não tem porquê. Vou só dar uma apertadinha aqui no substrato para que ela segure o torrão, tá bom? E a partir daqui agora é só aguardar que a minha plantinha se recupere. E vamos então para a nossa última plantinha. Fizemos em todas, né? Como eu falei para vocês, eu coloco o substrato e faço previamente um furozinho que cabe o meu potinho. Geralmente eu boto o pote aqui dentro para que sirva de molde, tá bom? Então, com essa daqui eu vou fazer a mesma coisa. Como o substrato ali está mais baixo, eu vou jogar um pouco desse substrato para dentro do buraco que eu fiz. Dessa forma a gente não vai ficar com a plantinha mais baixa do que o substrato. Esse é um substrato que nós estamos fazendo um teste, né, com arroz ou palha de arroz carbonizado. Plaquinha, trago, coloco no meu vaso. Esta planta você vê que já tem um sistema radicular um pouco mais desenvolvido. É uma plantinha, como eu falei para vocês, mais velha do que as outras, do que as demais. Simplesmente coloco no meu substrato novo ou no meu vaso novo. Vou dar uma apertadinha aqui que é para que o substrato consiga prender o torrão. E dessa forma nós temos o nosso transplante concluído. Bom, vocês puderam notar que é uma ação extremamente simples, não é nada complicado de se fazer. E esse tipo de ação é para ser simples mesmo, não tem que complicar. Não há por que trazer complicação para esse tipo de ação que nós fizemos aqui, que é o transplante de uma plantinha de um pote menor para um pote maior. Bem, nossas plantinhas estão todas extremamente saudáveis. Tá? Nesse momento não há o que se fazer nessas plantinhas, apenas aguardar que se desenvolvam mais. Como eu falei, são plantas nano, seu desenvolvimento é bem letárgico, é bem devagar, então esta é uma plantinha que você tem que ter ainda mais paciência. Não fique futucando, não fique mexendo. Todas elas estão extremamente saudáveis, todas elas estão com uma copa lindíssima. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente, para esse vídeo não ficar tão longo.
Essa é a nossa KHZ DHA, que tem 2 anos. Então dá para ver que ela tem aqui uma formação de copa, como eu falei para vocês anteriormente, né? Dá para ver bem mais galhos nessa plantinha do que nas outras. Essa planta, o que acontece com ela? Como o espaço interfoliar dela é muito pequeno, a sua copa se torna extremamente densa, adensada. Você praticamente não vai conseguir ver os galhos, a não ser quando ela esteja sem folhas. Essa daqui passou mais ou menos há 1 mês atrás, 1 mês e meio, talvez 2 no máximo, por um ataque de ácaro severo, que foi quando nós fizemos a mudança para esse espaço novo. E a gente já contou essa história aqui para vocês. Aqui um exemplo de copa adensada, tá vendo? Parece uma árvore em miniatura, é muito bonita, tá? Eu vou colocar aqui o meu polegar apenas para que vocês tenham ideia do tamanho dessa planta, para que sirva como referência. É uma planta, é linda. Se você coleciona, né? Você já tem uma plantinha dessa, uma planta nano no seu plantel? Não tem ainda? Pois é, então vale muito a pena ter essas plantinhas, tenha certeza disso. Em breve nós estaremos trazendo essas plantinhas para a nossa loja. Nós já fizemos aqui o plantio, a semeadura, tá? Daqui a pouco vão estar à disposição. Então fique atento. Bom, mais uma plantinha que está linda também, extremamente bonita, copa muito adensada, não é? Folhas extremamente verdes, como podemos ver aqui. Uma planta magnífica. E por último, mas não menos bonita, está aqui a nossa última KHZ DHA. Uma planta fantástica de fato. Dá para ver bem as características que nós falamos, das folhas aspiraladas, enroladas, o adensamento de sua copa, não é? Ou seja, muitas folhas juntas, você não consegue ver a estrutura de galhos dela. Um caudex bem robustinho, obviamente que o caudex não vai ficar dessa grossura, porque é uma planta de crescimento extremamente lento. Então o seu caudex vai acompanhar, ou o desenvolvimento do seu caudex vai acompanhar o desenvolvimento da sua copa, ok? Mas dá para ver que é uma planta muito bonita. E você, o que achou dessas plantinhas ou dessas nanos? Foi uma novidade para você? Você gostou? Você teria uma planta dessa que cresce tão lentamente assim? Coloque o que você achou aqui nos comentários. Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de rever as nossas KHZ DHA. Sinceramente, eu já estava com saudade de mexer nessas plantinhas. São plantas magníficas que eu tenho um carinho muito grande. Bom, mas eu não posso terminar esse vídeo sem antes, é claro, fazer o quê? Isso mesmo, mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços, e para quem for guloso, como eu, como as nossas pequenas, mas muito gulosas KHZDH, ou para você que também eu sei que é guloso, que está me acompanhando, me prestigiando, assistindo o nosso vídeo até agora, muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados com muito carinho e respeito, como tem que ser. Eu sempre gosto de exaltar a admiração e o carinho que eu tenho por vocês. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nós sempre deixamos 2 vídeos como sugestões ou como sugestão. Não vamos deixar de fazer isso. Neste vídeo daqui, nós vamos colocar esta plantinha bem pequenininha, quando ela estava com 1 ou 2 meses. Assista que você vai gostar. E no outro vídeo, nós vamos estar falando sobre uma técnica muito interessante de transplante, falando os erros mais comuns quando se faz esse tipo de procedimento. Ficou curioso? Então assista os vídeos. Bom, nós vamos ficando por aqui, nos encontraremos em breve, aonde? Aqui em nosso canal, quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives que nós fazemos sempre às terças e quintas-feiras. Espero você por lá, tá bom? Então até lá e bye bye!